Vou fazer um basicão da metodologia gravado, para você que gosta de prestar atenção nos detalhes, tá? O nivelamento aqui da metodologia. Vou falar o básico, vou falar principalmente do projeto, que parece a dúvida da grande maioria, e eu também vou dar uma repassada no que você não vai errar, tá? Então, se quiser assistir essa aula mais acelerado, eu recomendo, que vai ser um pouquinho maior. Começando, então, o basicão da metodologia. O que é metodologia? Para que serve dentro do ramo jurídico e as diferenças entre os textos técnicos e acadêmicos. Metodologia, gente, é só mais um ramo, né? Ramo da ciência. É a forma como a gente vai executar as pesquisas. Então, aqui, ó, forma como vamos executar as pesquisas. Teve determinada aluna que me perguntou assim: por que vocês do direito têm um ramo de metodologia só para vocês? Pesquisa é tudo igual. Pesquisa é tudo igual mesmo? Olha só, pesquisa não é tudo igual. Pesquisa não é tudo igual. Quando a gente fala de pesquisas nas áreas de exatas, biológicas, a gente vai ter uma estrutura textual diferente das áreas, por exemplo, filosóficas, filosofia, antropologia, sociologia, das ciências sociais aplicadas também, que é o nosso caso aqui, ó, ciências sociais aplicadas. A gente vai ter técnicas diferentes. Quando eu estou escrevendo um livro lá de medicina, por exemplo, e eu vou usar uma metodologia, o que vai acontecer? Eu vou ter uma estrutura que vai se basear em um tema, depois vai ter a hipótese, às vezes tem o marco, tá? Às vezes tem um marco teórico, ou, no caso da medicina, um referencial completo, tem uma aula explicando só isso. E aí eu vou ter a forma, tá? Os métodos, os resultados. Por que no direito a gente não fala em resultados? Muitas vezes a nossa experiência jurídica, a experiência acadêmica, ela não é para buscar resultados. O objetivo, às vezes, é levantar uma dúvida, levantar uma hipótese, trazer à tona algum assunto. Não é necessariamente um artigo que vai ter resultados, tá? E é por isso que existe uma metodologia só jurídica. Para que serve, né? Muita gente vai falar, metodologia é muito chato, não serve para nada e tal, não sei o quê. Gente, tudo na vida precisa de método. Imagina se a gente estivesse andando na rua e cada esquina, o sinal ou o farol fosse diferente. Em uma é vermelho, aí na outra é roxo, aí na outra é laranja. Tudo na nossa vida precisa ter um método. E a metodologia é que vai falar para a gente o que é ciência jurídica. O que pode ser chamado de ciência jurídica? Ciência jurídica não é achismo, não é artigo de opinião. A gente tem essa mania, tá? Eu vou falar daqui a pouquinho disso. A gente tem essa mania de confundir. Falar, é porque é a minha opinião. Não é científico isso. Ciência precisa de método, precisa de passos, precisa de pressupostos. Então serve para quê? Para gerar uma confiança de que aquele foi um processo de testes, foi um processo pensado, um processo com experimentos em relação à hipótese e ao tema problema. Eu sei que parece meio abstrato falando aqui, mas a gente vai dar alguns exemplos. Qual é a diferença entre um texto técnico e um texto acadêmico? O que eu estou chamando de texto técnico aqui? Sentença é texto técnico, relatório é texto técnico, laudo é texto técnico, petições em geral são textos técnicos. E o que são aqui textos acadêmicos, tá? Vou deixar só os textos técnicos aqui. Textos técnicos. E vou deixar os textos acadêmicos embaixo. Textos acadêmicos, tá? Artigos científicos não é artigo falando a sua opinião sobre determinado fato. Eu acho que, parece que, ao que tudo indica, tá? Isso aí é a sua opinião, beleza? Então, acadêmicos, artigos
artigos científicos, relatórios de pesquisa, dissertações, teses, relatórios de iniciação científica, tá? Dissertação, lembrando, dissertação é o fruto do mestrado, teses, fruto do doutorado. Quem chamar dissertação de mestrado, de tese, vai tomar o cocão na cabeça, beleza? Então, os textos acadêmicos são aqueles textos que vão passar por um método de elaboração, eles vão ter uma estrutura, e essa estrutura está dentro da metodologia. Ah, Lília, metodologia serve só para escrever texto? Não, metodologia serve para outras coisas. Mas aqui no âmbito dessa aula a gente vai falar de estrutura textual, tá? Então, saindo esse basicão, a gente vai passar um pouco para a parte do projeto, que eu já percebi que é uma parte que vocês têm muita dúvida, costumam ter muita dúvida. Essa daqui é a estrutura metodológica de um projeto. Um projeto de pesquisa, um projeto de dissertação, um projeto de tese. Vou até colocar aqui, ó. Diferença entre dissertação e tese, tá? Pra gente falar daqui a pouquinho. Então, essa aqui é uma estrutura metodológica de um texto científico, no caso aqui o projeto. Todo projeto tem um tema-problema. O que é o tema-problema? Tá? O tema-problema é aquela pergunta que a gente quer responder com o nosso texto. O que eu quero responder aqui? Ou eu não quero responder nada, só quero dar minha opinião, né? Eu já quero começar o texto falando assim, é porque não sei o que é inconstitucional. Isso aí é texto de opinião, tá? Se você já quer começar o seu texto pela conclusão, é porque ele não é um texto científico. Então, olha só, não existe um tema sem um problema, tá? Vou abrir aqui, ó. Vou mostrar para vocês rapidinho como que eu escolho um tema, mas eu vou fazer uma aula só sobre isso, tá? Eu normalmente escolho temas de acordo com aquela hierarquia, tá? Do assunto, primeiro a área, por exemplo, direito do trabalho. Primeiro a área, depois ali o assunto dentro daquela área. Então, direito do trabalho, um assunto seria contrato de trabalho. E aí, depois, dentro desse assunto, eu vou escolher um tema e aí um problema, beleza? Então, é uma delimitação que tem alguns níveis. Como que eu seleciono um assunto, nesse caso aqui? Como que eu seleciono contrato de trabalho como um assunto? Eu vou ver as minhas inclinações, as minhas possibilidades, aptidões, tendências. Então, o que eu estou mais inclinada a escrever? Pode ser pelo momento que a gente esteja vivendo. Ah, eu estou inclinada a escrever sobre contratos de trabalho, porque agora a gente está no meio de uma pandemia e eu estou vendo que tem muitas repercussões em relação ao contrato de trabalho, então eu estou inclinada a escrever sobre isso em razão do momento que a gente está vivendo. Pode ser dentro da minha possibilidade. Ah, eu sei muito sobre contrato de trabalho, eu mexo com isso todos os dias. É uma possibilidade minha trabalhar com isso. E eu também tenho aptidão nesse assunto. Eu faço contrato o tempo inteiro, mexo com contrato, tem tudo a ver comigo. Então, isso está dentro da minha aptidão. E também tem uma parte que são tendências. Às vezes, a gente escolhe assuntos que estão dentro da nossa tendência natural de pesquisar. Tem muitas alunas minhas que falam assim, eu tenho uma tendência a escolher temas ligados ao feminismo, ou temas ligados ao direito processual. Tudo bem, isso é uma tendência individual, um pouco diferente aí da inclinação. A inclinação tem mais a ver com o momento, a tendência tem mais a ver com a gente, tá? Então, a gente pode selecionar um assunto de várias formas, mas tem que encontrar um objeto que mereça o nosso estudo, tá? Então, é um objeto que tenha condições de ser formulado. O que eu quero falar com ter condições de ser formulado? Eu tenho capacidade para falar de contrato do trabalho? Então, eu tenho capacidade de achar um problema ali dentro? Pode ficar tranquilo, tá? Você tem capacidade de muita coisa. Não começa com esse negócio assim, não tem capacidade, não vai dar, já não vai dar, tá? E é um tema que pode ser delimitado. Esse assunto, tá? Contrato de trabalho, ele é um assunto, ele é muito amplo. Para eu escrever alguma coisa sobre isso, eu preciso delimitar. Pensa aqui comigo, quantos contratos de trabalho existem no mundo? Milhões de contratos de trabalho. Então, eu preciso delimitar esse tema. Só que ele tem que ser delimitável,
tá? Ele não pode ser um tema muito viajado. As pessoas costumam viajar aqui. O que esses problemas precisam, né? De que os problemas precisam para nascer? Eles precisam ser viáveis, relevantes, novos, execuíveis e oportunos. O que é a viabilidade de um problema? Eu consigo mesmo chegar a uma resposta? Consigo? Ou eu estou tentando algo impossível? Vou contar um caso para você entender. Tem uma mentorada minha que está escrevendo sobre os sistemas de esgoto e de água, comparando o sistema público com o sistema privado. Só que ela não tem dados para comprovar se isso em termos de rentabilidade, melhor. Então não é viável escrever sobre isso. Ela não tem os dados. Ou ela elabora os dados para ver se é mais rentável ou não, ou ela vai por outra linha. O que ela fez nesse caso? Ela falou, olha, em vez de trabalhar sobre a rentabilidade, se vale mais a pena ou não, eu vou olhar a abrangência. O sistema público está abrangendo mais pessoas com esse serviço do que o sistema privado? Como que é? Esse índice ela tinha. Então era viável falar sobre esse problema. Ele é relevante? Eu dei em uma aula problemas que eu falei que não eram relevantes. O que é esse critério da relevância? Já tem no Google 50 páginas falando a mesma coisa que você ia falar? Se tiver, não é relevante, tá? Não é relevante. Já tem 50 páginas. Tem na nota de rodapé do manual daquela área a resposta. Então não é relevante, tá? Tem que ver o que ali você pode trazer de novidade. E novidade não é originalidade. Quando a gente vai escrever uma tese, um doutorado, precisa que aquilo seja algo original, ou seja, que ninguém falou antes, ou que ninguém falou daquela forma como você se propôs a falar. Novidade não é originalidade. É pegar um tema que tenha algo a acrescentar. Então, aqui é algo a acrescentar. Eu dei alguns exemplos de temas que as pessoas ficam repisando o tempo inteiro, a mesma coisa. Bate aqui nesse critério da novidade. Ninguém aguenta mais falar sobre o assunto, então já não vai dar certo. O que é a execuibilidade? E eu vou falar mais disso na aula sobre o cronograma. Execuibilidade, um problema, significa dá para fazer o tempo que eu tenho? Ah, Lília, eu preciso mandar um artigo ou fazer um projeto e eu tenho 2 semanas. E aí eu quero pegar toda a jurisprudência do STJ e fazer um mapeamento. Dá para fazer isso em 2 semanas? É claro que esse é um critério subjetivo. Cada um tem uma capacidade diferente do outro. Então, às vezes, para mim vai dar e para você não vai dar. Só que nesse caso, já dá para ver que só o computador robô que vai conseguir analisar tudo do STJ em 2 semanas só e extrair alguma coisa dali. Então, seria um problema inexequível. Oportunidade. Oportunidade significa o seguinte, tá? É o momento certo de falar disso? Então, por exemplo, eu fui escrever um artigo lá, né, com a minha coautora, já até contei essa experiência, no meio da pandemia e tal. E ela, vamos escrever sobre a MP nova. Aí, no dia que a gente decidiu escrever sobre uma MP, saiu outra. Aí, no outro dia, saiu outra. Aí, depois saiu outra. Eu falei, não, isso daqui não tá oportuno, porque eu vou escrever e vou perder o meu objeto. Vai ficar trocando de MP, as MPs vão caducar, e aí não vai ser mais oportuno, tá? Então, beleza. O que e como? Pode ser um problema acadêmico, pode ser um problema de informação, um problema de ação ou investigação pura. Vou fechar aqui para a gente falar de cada um, tá? Então, o problema acadêmico é aquele problema que tem um estudo descritivo. Eu vou informar sobre alguma mudança na legislação, eu vou explicar algum artigo, eu vou predizer o que pode acontecer se aquela legislação entrar em vigor, se aquela jurisprudência virar paradigma, tá? A gente costuma usar demais esse tipo de problema acadêmico. A gente quer fazer artigos que só informem as coisas. Ó, mudou a lei tal.
ou se não artigos que predizem as coisas. Ah, mudou a lei tal e por causa disso pode acontecer X, Y, Z. Ou apenas explicar. Ah, aconteceu essa medida provisória aqui e isso significa que blá, blá, blá. Isso é um problema puramente acadêmico, com um estudo descritivo. Eu estou descrevendo uma situação que está acontecendo ou que vai acontecer. Pode ser um problema de informação, ou seja, eu vou ter que pegar dados, coletar dados e dissecar esses dados em estruturas, condutas, fenômenos. Quem trabalha, por exemplo, com a população carcerária, muitas vezes faz problema de informação. Pega dados, coleta dados, faz entrevistas e aí retira as conclusões. Vai olhar, por exemplo, as condutas dos presos, fenômenos que acontecem dentro da prisão. Para isso, eu preciso de dados. Não é só informar alguma coisa. Eu preciso também analisar. O problema de ação significa que eu vou ter um campo e eu vou encontrar a solução para um problema. Então, quem está escrevendo sobre Brumadinho, Mariana, às vezes vai ir a campo, vai fazer uma pesquisa e vai encontrar ali no campo de ação uma solução para aquela situação. Tá? É um pouco diferente de só coletar dados. É um problema de ação, você tem que fazer mesmo alguma coisa. No problema aqui de investigação pura, eu vou ter uma questão de aplicabilidade e de conhecimento científico. Na investigação pura é aquele tipo de problema filosófico, quando a gente começa a falar dos filósofos do direito, o que fulaninho acha disso? O que fulaninho acha daquilo? O conceito de não sei o que é lá em fulano. Isso aqui é problema de investigação pura. No direito a gente usa mais o que? Problema acadêmico e problema de investigação pura. Nada impede que você use os outros, mas esses são os mais comuns, tá? Tem o Jeremy Fox que ele faz o seguinte, ele fala o seguinte, né? Que a gente escolhe as ideias de uma forma fraca. A gente escolhe porque sim, escolhe um problema porque eu tô afim, tá? Ah, olhei aqui, gostei. Se o tema é de todos, é porque é uma ideia fraca. Se o tema não é de absolutamente ninguém, ninguém nunca falou isso, você nunca viu isso, você nem está no doutorado, você não pesquisou o suficiente para ver se esse tema já foi abordado de alguma forma, mesmo que insuficientemente, provavelmente ele é uma ideia fraca. Se eu transponho ideias de um campo a outro, é uma ideia fraca, e o povo do direito adora fazer isso. Pega um conceito que não tem nada a ver com o nosso campo, tira esse conceito lá de outra área e resolve implantar lá no direito como se ele fizesse algum sentido dentro do nosso ramo, tá? Isso é uma forma de escolher as ideias que é fraca, considerada fraca. E se eu estudo dois temas juntos, o que é? Pego coisas que não tem absolutamente nada a ver e aí eu quero falar das duas coisas ali no meio. Eu quero falar de contrato de trabalho, mas eu também quero falar de preso e aí eu começo a misturar os assuntos. Então é uma forma fraca de escolher as ideias. E muitas vezes a gente vai achar que essas formas aqui são formas boas. Vai achar, porque eu peguei esse conceito lá da psicologia e olha só, apliquei aqui no direito. Eu li assim um artigo sobre isso e apliquei aqui e achei que, né, encontrei a solução do mundo. Provavelmente é uma ideia fraca, tá bom? É uma ideia que não é bem escolhida, bem pensada. Então, o tema problema, uma vez selecionado, ele vai precisar de um marco teórico. O que é esse marco teórico? Muita gente vai confundir, tá? Marco teórico não é autor, gente. Olha só que descoberta. Marco teórico não é autor. Não é, a gente não escreve assim, ó. Meu marco teórico é Humberto Teodoro Júnior. Ou, meu marco teórico é o Manual do Direito Processual do Humberto Teodoro Júnior. Não é, tá? Então, o que o marco teórico não é? Ele não é autor. Ele não é livro. Ele não é lei. Ele não é estado da arte e ele não é referencial teórico, tá? O que é estado da arte? É o que está acontecendo sobre aquele tema no momento em que você está escrevendo sobre ele. Isso é o estado da arte. O que é o referencial teórico? É o conjunto de autores, livros, ideias sobre esse tema, tá? É uma referência.
um ponto ali, mas que não é necessariamente o seu ponto de partida. É o que já foi escrito sobre aquilo ali. Então, o marco teórico é um sistema ali de referências. E ele que vai responder as perguntas essenciais do seu trabalho. Então, é uma ideia doutrinária básica, né? O ponto de partida. É o ponto de partida. Ele não leva, não ter ele vai te levar a uma conclusão inválida. O que eu quero dizer com isso? Se eu proponho um tema que tem lá no título eficácia, eficiência, e eu gosto de dar esse exemplo porque são três coisas, né? Eficácia, eficiência e efetividade são três conceitos que os autores tratam de formas totalmente diferentes e que a gente, às vezes, começa a confundir. Então, se eu escolho um deles, eu tenho que falar qual foi o conceito que eu escolhi para trabalhar aquilo ali. Eu preciso falar para o leitor. Se eu não falo, às vezes no final, o leitor vai falar assim: ah, você concluiu que isso daqui não é uma forma eficiente, mas na verdade ela é ineficaz e não ineficiente. Aí você, se você tivesse um bom marco teórico, você faria, não, ela é ineficiente de acordo com fulano, ou ela é ineficaz de acordo com um conceito definido pelo ciclano, tá? Qual é o conceito que você quis ter como base? Qual o conceito que você quer ter como base? Lília, posso escolher qualquer conceito? Desde que alguém já tenha escrito sobre ele, pode. Lília, posso inventar um conceito da minha cabeça? Não, tá? Não. Não vai inventar conceito da sua cabeça, não. Tem muita gente que escreve sobre muitos conceitos. Você vai escolher um conceito que alguém já publicou alguma coisa sobre aquilo, tá? E não é para inventar. Não inventa. Não inventa. Por favor. Ah, onde você tirou esse marco teórico aqui? Vozes da minha cabeça. Não, não. Nem pensar, tá? Então, hipótese é uma coisa que ninguém lembra. Que ninguém lembra. Quando a gente usa essa expressão hipoteticamente, significa: ah, pode ser que isso aconteça. Pode ser que esse seja o resultado, tá? O que é uma hipótese? Hipótese é a solução mais provável para o seu problema. Mais provável significa que é ela que você vai encontrar no final? Não necessariamente. É para começar a questionar tudo? Não. É para dar clareza ao que você quer pesquisar. Nem sempre a gente vai conseguir comprovar. Não, acontece sempre? Não. Às vezes a sua hipótese é X e ela não se comprova no final. E tudo bem. Isso chama ciência, tá? Chama ciência isso. Às vezes a gente escreve coisas e não comprova a nossa hipótese. Está acontecendo isso comigo neste momento na minha tese de doutorado. A minha hipótese era que um tipo de metodologia específico, de um tipo, né, de um grupo específico, conseguiu transformar o ensino superior jurídico num mercado puro, que ela não tinha trazido nada de bom para esse mercado. Só que eu tô chegando no meio termo, tá? Eu tô chegando no meio termo, tipo assim, foi bom, mas foi ruim. E eu achava que ia ser só ruim. Eu achava que ia ser só ruim. E eu tô vendo que não é só ruim. E tudo bem. Posso ficar triste, mas é ciência, tá? Não seria ciência se eu forçasse uma conclusão, se eu forçasse os dados para eles afirmarem que isso é ruim. Então, objetivo geral, objetivos específicos, tá? O objetivo é por que eu quero pesquisar essa coisa? Isso que é o objetivo. Para que eu quero? Tá? Então, existe uma justificativa para eu pesquisar aquilo e eu tenho que convencer o meu leitor que vale a pena ficar lendo ali, porque eu tinha motivos para querer pesquisar aquilo, tá? O objetivo geral, ele vai ser o seguinte. Primeiro, o que ele é, tá? Ele é o centro, é o que você quer com aquele trabalho. Ele, dentro do projeto, dentro da estrutura do projeto, ele vem num parágrafo pequenininho assim, ó, e ele tem um verbo de ação só. Um verbo é o produto que a gente quer obter com a pesquisa, tá? O produto que a gente quer obter com a pesquisa.
Esse único verbo que ele tem pode ser o seguinte, tá? Coloquei alguns aqui. Propor, compreender, entender, abarcar, são verbos de objetivo geral. O objetivo geral é uma coisa maiorzinha, tá? É uma coisa grandinha. Então, são esses verbos aqui. Só que eu também tenho objetivos específicos. O que são os objetivos específicos? Os passos que eu vou dar até eu chegar no meu objetivo geral. Os passos que eu vou dar até chegar no meu objetivo geral. Então, aqui, ó. Eles são o como. Eles são o como. Lembra que aqui o objetivo geral é o que eu quero com a pesquisa? Ele é o que eu quero com a pesquisa, tá? Os específicos são como que eu vou conseguir isso que eu quero. Como que eu vou chegar no objetivo geral. O que vem primeiro nessa sequência de passos, tá? Então, são passos. E aí pode ser conhecer, compreender, analisar, sintetizar, avaliar. São vários passos que eu posso ir seguindo de uma forma lógica. Coloquei mais alguns aqui, ó. Identificar, analisar, comparar, verificar, classificar, definir, comprovar, constatar. Só que eles têm que vir numa ordem lógica. Então, dentro de um projeto, vai ter assim, ó, objetivo geral. E aí uma frasezinha com aqueles verbos que eu coloquei ali em cima. E depois, objetivos específicos. Os passos que eu vou dar para conseguir chegar no meu objetivo geral. Tá bom? Então, vamos lá. Objetivo específico, já falei. A metodologia é a forma, tá? É a forma. Forma como vou cumprir os passos. Os objetivos específicos, tá? Essa é a metodologia. É só isso? É só isso. Metodologia é só isso. Eu vou indicar quais técnicas vou usar para cumprir cada objetivo específico. Só. Existem diversas técnicas? Existem, tá? Existem. Pesquisa bibliográfica é o quê, tá, gente? Como que eu vou acessar as minhas fontes? Como que eu vou identificar uma boa fonte, vou catalogar? Como que eu vou fazer as fichas? Como que eu vou fazer os fichamentos? Essa é a parte da pesquisa. Não necessariamente essa vai ser uma parte do seu projeto. Só que em alguns editais, eles vão pedir o seguinte: quais são as suas estratégias? Eles vão pedir assim, ó, quais são as suas estratégias de uso da bibliografia? É estratégia de uso da bibliografia. Quais tópicos você vai usar? O que e por que você vai usá-los? Então, se eu escolho uma bibliografia estrangeira, por que aquela bibliografia é importante? E para qual tópico ela é importante? Para qual objetivo específico ela é importante, tá? Isso que são estratégias de uso da bibliografia. Só que vai ter gente que vai achar que estratégias do uso da bibliografia é como efetivamente você vai pesquisar. E aí a pessoa vai escrever lá no projeto assim, eu vou fazer visitas à biblioteca. Isso não é estratégia de uso da bibliografia, tá? Isso não tem que estar no projeto. Que dia que você vai ir na biblioteca pesquisar? Que dia que você vai fazer ficha catalográfica? Isso não tem que estar lá na sua parte, tá? Isso tem que estar dentro da estratégia. Essa parte aqui, ó, de como acessar as fontes, como identificar uma boa fonte, fazer a ficha, fazer os fichamentos, isso está numa parte de organização individual, beleza? Então, existem tipos de pesquisa diferentes. Eles vão se dividir entre origens, objetivos, função, tempo de preparo. Eu já falei aqui mais cedo sobre as diferenças entre artigo, relatório, dissertação e tese. Só que dentro de cada um desses, a gente pode subdividir algumas coisas. Então, eu tenho trabalhos que são monográficos. O que é um trabalho monográfico? Um trabalho de volume único, e que trata de um assunto só. Um só assunto, tá? Os tomos lá do Pontes de Miranda não são trabalhos monográficos, tá? Não são trabalhos monográficos, é um trabalho amplo, é um trabalho panorâmico, é um trabalho muito amplo.
quero falar de tudo. É igual quando o aluno chega para mim e fala assim, Líria, eu queria falar sobre direitos do preso. Isso é um trabalho extremamente panorâmico. Pensa quantos tomos que daria falar de direito do preso. Ó, direito do preso em todos os outros países do mundo, direito do preso aqui no Brasil, direito do preso desde 1500, direito do preso depois da Constituição, direito do preso segundo o Código Penal, direito do preso segundo a lei, né, de execução. Olha quanta coisa que dá para enfiar no mesmo assunto. A mesma coisa para quem chega e fala assim, eu quero falar sobre teorias feministas. Tem 500 teorias feministas. E mesmo se você escolher uma só, com certeza alguém já publicou vários livros sobre aquela. Então são temas muito, muito amplos. A gente tem que saber delimitar. Existem trabalhos que são só históricos? Existem. Mas dentro do direito são mais raros. Normalmente é aquele povo que vai tentar lá em história do direito mesmo, que vai procurar fontes originais, que vai escavar o passado, tá? Mas eles são mais raros. Tem trabalhos puramente teóricos? Tem também. Nós temos muitos trabalhos puramente teóricos no direito, ou seja, eu não vou analisar nenhum dado, eu vou analisar só a dogmática. Só a dogmática, tá? Só que existe uma diferença aqui entre ciência e ficção. Qual que é essa diferença? O método. O método, tá? Se você está começando pela conclusão, se você já sabe o resultado que você vai chegar, se você não fixou os passos que você vai dar para chegar lá, isso chama ficção, tá? Não chama ciência, isso não é pesquisa, tá? Então tem que ter um pensamento crítico. Pensamento crítico é estar livre para a conclusão que vier, beleza? E olhar de forma crítica cada autor. Não é porque você concorda com o autor que você só vai colocar a coisa dele. Isso não é pensamento crítico. Não é para juntar julgados sem falar nada sobre eles. Tem gente que faz isso, né? Colagem. Joga um julgado lá, aí joga outro julgado lá. Nem falou nada sobre o julgado, só tem lá no meio. Isso é típico de peça. Tem, no meio da estrutura da peça, tem um julgado lá. Você, ué, o que você está fazendo aqui? Tá? O projeto, normalmente, ele tem uma justificativa mínima. Motivos individuais e motivos coletivos para fazer aquela pesquisa. Então, você pode colocar, sim, alguns motivos que dizem respeito à sua vida. Então, às vezes, trabalhos anteriores, questões que são continuidade de coisas que você já escreveu. Mas, normalmente, a gente vai colocar motivos coletivos. Por que é importante analisar esse tema, tá? E eu escrevi uma coisa aqui, eu já vou fazer um adendo. Estudar é um verbo que você não vai usar mais. Bom, não vai usar mais esse verbo estudar. Acabou. Seu objetivo geral não é estudar. Nenhum dos seus objetivos específicos é estudar. Por quê? Estudar é tudo. Estudar não diz nada sobre o que você vai fazer. Tudo que você for fazer em pesquisa, você vai ter que estudar, tá? Então, não faz sentido usar esse verbo. Não é estudar, beleza? Em relação à redação original, tem uma aula de plágio. E eu vou falar um pouquinho nessa aula sobre 7 questões que deformam a visão da ciência. 7 erros que a gente costuma costuma cometer e que fazem com que uma coisa deixe de ser ciência e passe a ser ficção. Dentro do direito vai ter gente que quer fazer estudo comparado. Cuidado, tá? Cuidado com estudo comparado. Por que tem que tomar cuidado com estudo comparado? Common law não é igual a civil law. Para com isso. Os amantes de Estados Unidos aí, beleza? Não é igual. Não é igual. Não é igual. Não é igual. Não faça comparação com o que você não sabe. Beleza? Se quer fazer um estudo, delimita. Pega um país,
ou 2, pega uma limitação temporal, do ano X ao ano Y, uma limitação de legislação ao código tal, beleza? O artigo tal com o artigo tal daqui, o artigo tal de lá. Delimita também. Não faz estudo comparado assim. Tem um instituto aqui da delação premiada no Brasil e eu ouvi falar que lá nos Estados Unidos tem um negócio parecido, então eu vou fazer um estudo comparado disso aqui. Tá? Saiba onde você está se metendo, beleza? Vai ter uma aula aqui só sobre as plataformas de pesquisa e eu quero fazer uma ressalva para quem vai trabalhar com pesquisa de dados, quem vai fazer entrevistas, porque isso é uma possibilidade, eu já fiz, mas algumas entrevistas vão envolver comitê de ética. Por exemplo, uma das minhas clientes, ela trabalha com a questão assim, da precarização da advogada, são só mulheres, nos escritórios de massa. Só que aí ela vai entrevistar as advogadas sobre o trabalho delas e sobre como elas se sentem. Ela precisa de autorização da OAB, do Conselho de Ética, tá? Senão é feio. Entrevistei um tanto de gente aqui, eles falaram tudo, odiaram todos os escritórios de massa, foram horríveis e tal, e a OAB vai, em vocês. Beleza? A diferença entre dissertação e tese em relação ao projeto é, primeiro, a parte que não é inovação, não é novidade, é originalidade na tese. Dissertação não precisa ser original, mas também não é para ser cópia de outras dissertações. A originalidade na tese e as estratégias do uso de bibliografia estrangeira, tá bom? Você tem que demonstrar um domínio maior sobre as coisas. Falando aqui rapidinho para a gente terminar essa aula, sobre o que você não vai errar. Tem esse mesmo conteúdo que eu vou dar aqui, está disponível para vocês dentro da Hotmart, numa estrutura textual. Só que eu quero falar um pouquinho dele aqui também, para ver se entra na sua cabeça. O que você não vai errar mais de metodologia e nem de gramática, tá? Nem metodologia, nem gramática. Então, o que você não vai errar? Não vai fazer projeto sem problema. Não vai fazer projeto os direitos dos presos no Brasil. As teorias feministas no século XIX. Tá? Tem que ter um problema. Tem que ter um problema. Qual que é o problema que você quer resolver? Outra coisa, não vai assistir às aulas e falar, desisto, chega, não quero mais, não tenho competência, não vou conseguir, não vai rolar isso aqui, entendeu? Chega, não vai falar isso. Tá? Eu tô aqui com você, tô te dando a mão, não vai desistir não. Não vai falar do que não sabe, por favor. Não fala do que você não sabe. Pesquise antes. Pesquise antes. Então, já aconteceu de eu orientar algumas pessoas e as pessoas chegaram e falaram assim, porque não sei o que, acontece não sei o que lá. A pessoa estava falando que ela não sabe. Quer ver um exemplo? Foi um cara do processo civil, ele foi lá na aula de direito do trabalho. Ele resolveu fazer uma apresentação lá na pós sobre direito do trabalho. E aí, o que ele escolheu? Ele escolheu assim, métodos alternativos de solução de controvérsias. Ele escolheu isso aqui, métodos alternativos de solução de controvérsias. E ele chegou lá na aula de direito do trabalho e falou assim, que a conciliação é tão importante que ela deveria ser obrigatória. Todo mundo parou lá na aula, olhou para ele e falou assim, então, é o seguinte, no direito do trabalho ela já é obrigatória. Ou seja, ele estava falando do que ele não sabia. Ele foi lá se achando, fez uma apresentação, para no final todo mundo falar assim, então, legal, né, mas assim, a CLT já solucionou isso daí na década de 40, tá bom? E não só a conciliação, as outras técnicas, né, que vieram depois com emendas, com Constituição, com 1 milhão de coisas, que já foram altamente discutidas, que já foi, né, até no STF, perguntando se é obrigado, se não é obrigado e tal, e o cara tava o quê?
falando do que ele não sabe. Você não vai fazer isso, não. Você vai fazer uma pesquisa mínima. No mínimo, vai jogar no Google, tá? Outra coisa que você não vai fazer, querer falar de tudo. Querer falar de tudo. Ah, eu quero falar de tudo das teorias. Aqui, ó. Quero falar de tudo, vou abranger tudo, vai ficar ótimo. Vai ficar horrível. Escrever com desinteresse. Não vai escolher tema só porque o orientador gosta daquele tema. Na hora de escrever, você não vai aguentar. Você não vai aguentar, vai ser chato, tá? Não é que tem que ser o tema que você ama, não. Tem que ser o meio termo, beleza? Não vai ter só fonte inacessível. Ah, eu quero falar sobre um projeto que tem lá na Finlândia. Ah, você fala finlandês? Não. Ah, não, o processo tá lá na Europa. E eu não tenho acesso à fonte, não. Mas se eu passar no mestrado, aí eu vou lá na Europa e pego a fonte. Vai tomar pau, né? Não vai começar pela conclusão, esse é o máximo. Você vai gravar isso aí na sua tese. Pelo amor de Deus, grava na sua tese isso aqui. Não vai começar pela conclusão. Vou colocar ele gigante aqui. Não vai começar pela conclusão. Não vai. Não vai cometer esse erro aqui, por favor. Não vai começar a escrever seu texto falando assim: é flagrantemente inconstitucional a situação do não sei o que lá. Não, tá? Não vai fazer retrospectiva histórica desnecessária, que é o que eu falo de começar pela Grécia. O que é começar pela Grécia? A pessoa não tem nada para falar. Aí ela começa falando assim, porque desde a Grécia Antiga, o trabalho já era explorado. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, entendeu? Deixa a Grécia lá, coitada. Não vai começar com um assunto e terminar com outro. A pessoa começa falando do feminismo, aí lá no final ela chega no contrato de trabalho e não tinha nada a ver com nada, tá? Começa com um assunto, termina com ele. Não vai juntar um tanto de princípio. Aquele parágrafo que só tem assim, portanto, considerando o princípio da celeridade processual, do devido processo legal, da dignidade da pessoa humana e o Estado democrático de direito, blá, 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 blá. Falou e não falou nada, tá? Não vai usar autores contrários. Não vai usar autores contrários. Não vai pegar Ives Gandra e Godinho e colocar no mesmo barco. Eles são autores de teorias diferentes. Não vai usar. Não vai fingir que eles concordam porque eles não concordam, tá? Não vai usar autores desnecessários. Não vai encher de autor lá só para ter 1000 pessoas que falam a mesma coisa. Não vai usar Estados Unidos como comparação, a não ser que você tenha certeza do que você está fazendo. Não vai usar, a não ser que você tenha certeza de que essa é uma comparação possível. Não vai colocar frases de efeito no final. Deixa isso para a peça feia, tá? Porque nem na peça eu recomendo que você faça isso. Por isso, seja feita justiça. Pode parar, tá bom? Pode parar. E terminando aqui, o que você não vai errar de gramática? Não vai ficar com juridiquês. O que eu tô falando de juridiquês aqui? Não é linguagem técnica, tá? Não é que não pode usar termos técnicos do direito. Então, por exemplo, autos é um termo técnico, tudo bem. Vai usar, pode usar processo, por exemplo, tá? Só que tem alguns termos que a gente pode dar uma dispensada. Umas palavras que não existem, né? Umas palavras muito nada a ver. Você não vai colocar um juridiquês lá, não. Vai usar conectores certos. Pelo amor de Deus, usa conector certo. Posto que é embora. Para de usar posto que. Eu deixei um PDF com todos os conectores, com tudo que eles significam. Não vai ficar usando o mesmo conector o tempo inteiro. Não é para usar o mesmo. Tem gente que usa, por exemplo, todavia e fica lá no todavia, 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 todavia. Sempre tem outros 50 para significar a mesma coisa, tá? Com texto chato em termos gramaticais. Não vai ficar usando voz passiva. O trabalho foi feito, né? E elaborou-se o trabalho. Dá uma olhada no PDF. Deixei tudo de voz passiva lá para você. Ah, Lilia, não entendi, tô com muita dúvida.
Vai lá no YouTube, digita Flávia Rita, voz passiva. E aí você vai achar uma aula maravilhosa sobre quando não usar voz passiva. Não vai cometer erros básicos de gramática, tá? O que são erros básicos? Implicar não tem em depois. Nada implica em nada. Só tem como implicar com alguém ou algo. Implica algo ou implica alguém. Isso implica aquilo. Não implica naquilo. Beleza? Entre e dentre. Dentre é do meio de. A gente quase nunca vai usar essa opção dentre. Deixei lá no PDF explicando com os exemplos o que é entre e o que é dentre. Eu, enquanto advogada, nada, você nada, tá? Não é enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Aqui é eu como advogada. Ou eu na condição de advogada. Beleza? Pode usar enquanto aqui. O D separado do O e o D junto com o. O D separado do O vai vir com o verbo. Deixei lá no PDF bonitinho, 1 milhão de exemplos disso aqui. Ao encontro de e de encontro a. Ao encontro de junto. Ao encontro a é a favor. Beleza? A favor. De encontro a é contra. De encontro a é contra, beleza? Se você não sabe usar, não usa. Usa contra e a favor, beleza? Através é quando você soca a sua mão no vidro. E aí a sua mão passou através do vidro. Através é atravessar, tá? Então, o que eu vou usar aqui? Vou usar por meio de. Esse projeto fará uma pesquisa através de dados. Não, por meio de dados. Beleza? E a última coisa que você não vai errar de jeito nenhum é à medida que e na medida em que. À medida que é uma proporção. Enquanto uma coisa vai acontecendo, a outra também vai acontecendo proporcionalmente. Na medida em que é o que a gente vai usar mais. Tem uma ideia de causa, tem uma ideia de porquê. Na medida que não existe. E com isso a gente vai terminar essa aula maravilhosa que vai ficar aqui para você assistir várias vezes.